Olá, hoje nós vamos falar sobre natrum muriaticum, um medicamento homeopático muito importante e muito utilizado no cotidiano da clínica homeopática. Natrum muriaticum é um medicamento feito com uma substância muito conhecida que é o sal de cozinha, cloreto de sódio. E este medicamento é uma substância que é bastante experimentada e bastante conhecida por suas propriedades terapêuticas. A grosso modo, a gente pode falar, entre outras coisas, como um antidepressivo homeopático, um dos tantos medicamentos homeopáticos que podem mexer com o humor da pessoa, com o temperamento da pessoa. Mas para isso a gente precisa conhecer natro muriático. É claro que ao longo do tempo se conhece inicialmente pelos estudos de matérias médicas e depois pelas experiências clínicas. E eu vou falar rapidamente sobre natro muriático porque é importante que vocês vejam a imagem do medicamento. Não quer dizer que você no cotidiano de um consultório vai só se reportar a sua imagem, a sua memória, não é isso. Você tem a matéria médica pura, a matéria médica clínica, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a matéria médica clínica de Viginovsky, o que ele falou sobre homeopatia e sobre natrum muriaticum. Natrum muriaticum, então, é o cloreto de sódio, é uma substância que é utilizada com muita frequência em pessoas, para pessoas que têm tristezas, decepções, mágoas, ressentimentos, coisas do passado, são muito marcantes, importantes. E é interessante a gente correlacionar que a pessoa, ou melhor, a substância natrum muriaticum, ela tem uma característica importante que é conservar as propriedades dos alimentos. Era uma substância que era muito utilizada para conservar carnes, condimentos, enfim. O natrum muriaticum, ele também, na culinária, ele desperta o sabor dos alimentos. É muito interessante a questão da importância da dose do medicamento para ele ter determinado efeito terapêutico. Também em homeopatia é assim. Então, em homeopatia, a pessoa de natrum muriaticum, ela pode manifestar tanto sintomas físicos quanto sintomas psíquicos. E os sintomas psíquicos estão muito relacionados ao seu passado, a mágoas, ressentimentos, tristezas, decepções, frustrações. E estas marcas ficam guardadas na memória, trazendo até ao longo do tempo muito sofrimento, um sofrimento marcado por isolamento, tristeza, apatia, dificuldade de pensar, dificuldade de falar sobre si, aversão a ser consolado, não gosta de consolo, prefere estar sozinha. E também tem alguns momentos em que isso se agrava. Um deles é no período pré-menstrual. A tristeza se avoluma antes da menstruação, dores de cabeça frequentes antes da menstruação. Aliás, natrum muriático é um grande medicamento para enxaquecas em mulheres que têm uma relação com o passado relacionada a muito sofrimento, né, muitas decepções. Então, natrum muriaticum é um medicamento que se irrita também com uma certa facilidade, porque ela se magoa com muita facilidade, só que ela guarda, retém. Ela não fala com facilidade sobre os seus sentimentos, sobre suas dores, pelo contrário, ela guarda. E ela tem uma facilidade de chorar, ela chora com muita facilidade por pequenas coisas ou por coisas que ela nem sabe por que ela já está chorando. E chora preferencialmente isolado, quietinho, no seu canto. Prefere sempre estar no seu canto. Pessoas comedidas, reservadas, introspectivas e com um quadro de tristeza crônica. Além disso, ele é um medicamento, como falei, que serve muito bem para enxaquecas. Agora, a pessoa de natrum muriaticum, por conta de toda uma condensação afetiva, emocional, ela tem às vezes muita raiva, muita tristeza, muita irritabilidade, principalmente quando consolam. Ela não tolera ser consolada. A pessoa de natrum muriaticum é diferente de pulsatila. A pulsatila gosta do afeto, do carinho, da atenção, do cuidado, da presença dos outros, apesar de ter tristeza também. Mas natrum muriaticum tem aversão a se sentir consolada. Não gosta disso, né? E tem outras características também, sonambulismo, falar dormindo, dificuldade de sair da cama pela manhã, de fazer as coisas do cotidiano, perde a vontade, o entusiasmo, a alegria, a felicidade.
né? Por conta de marcas, por conta de decepções, né? E em termos de sintomas gerais, a gente tem alguns sintomas importantes, né? Muitas vezes são pessoas que desenvolvem uma estrutura corporal com um pouco de emagrecimento, né? Mas não quer dizer que todas as pessoas de natrum sejam magras, né? Mas tem uma coisa que é comum em natrum muriático: desejo. Desejo de sal. Gosta muito de sal puro, limão com sal, manga com sal, ela no saleiro e põe na língua. Tem desejo de coisas salgadas, né? E esse é um sintoma importante em natrum muriático. É uma pessoa que sente frio com facilidade, né? Bastante friorenta, é, tem as mucosas secas, bastante ressecadas, mucosa nasal, a garganta, a vagina, a região, a questão sexual também é importante, muitas vezes em natrum muriático, a pessoa tem aversão às pessoas, ao consolo, ao carinho, ao afeto, e preferem ficar só, e tem aversão também ao ato sexual, à relação sexual, tem aversão ao companheiro. Estou falando muito como um natrum muriático feminino, mas é comum também termos natrum muriático no gênero masculino, mas é mais comum natrum muriático entre as mulheres. Pessoas que muitas vezes vivem um luto prolongado por perdas, né, diversas perdas, né? Então o natrum muriático ele é indicado para transtornos por perdas. É bem interessante isso. E como eu já falei, desejo de sal, de alimentos salgados, às vezes de alimentos também amargos, né? Gosta muito de pão, farinha, alimentos lácteos, né? E tem uma grande aversão, de repente, às vezes a gorduras, a sal. Antes ela gostava muito de sal e de repente ela parou de gostar de sal. Não é comum, mas isso pode acontecer. Em termos de sintomas orgânicos, a gente vê em natrum muriático vertigens com frequências, cefaleias periódicas, crônicas, que se manifestam com muita frequência, cada 2 dias, cada 4 dias, e que pioram antes da menstruação. É claro que a progressão da doença crônica, vocês vão ver isso, ela vai configurando formas de se manifestar os sintomas de maneira peculiar, de maneira individual, né? Mas o que a gente vê é que a pessoa de natrum muriático, ela remói os sentimentos e cultiva esses sentimentos ao longo do tempo, né? É bem interessante isso. Então, é um medicamento que vem evoluindo com algumas características marcantes, essas que eu coloquei, por tempo prolongado. Então, é muito comum em doenças crônicas. Eu falei também da dificuldade da relação sexual e esqueci de falar do vaginismo. A pessoa chega a não querer relações sexuais e sentir dor durante o ato sexual, né? E é um medicamento muito interessante também que pode melhorar inclusive esse sintoma. A sede de natrum muriático é uma sede em grande quantidade, gosta de beber tudo de uma vez só. O desenvolvimento, às vezes, é lento. Numa criança, por exemplo, de natrum muriático, ela demora para falar, né? Um sintoma também importante é a língua geográfica. Não só natrum tem a língua geográfica, mas também tem a língua geográfica e uma obstipação intestinal, uma constipação acentuada, né? A pessoa é fechada, fezes duras, difíceis de evacuar. Às vezes a pessoa tem necessidade de urinar com frequência e com uma certa urgência. E em sintomas orgânicos também tem dores, às vezes dores articulares, dores nas mãos. Um sintoma interessante é que os objetos caem das mãos com muita frequência.
as mãos são frias, suores também frios nas extremidades, especialmente na mão. Natrum muriaticum, ele é um medicamento que também é indicado para casos de corizas, secreções nasais. É como se houvesse também um choro. Coriza, também dificuldade e perda do olfato, que é um sintoma que a gente está vendo com muita frequência, num caso agudo de Covid, mas é um sintoma crônico. Perde o olfato e perde o gosto do alimento, né? Com uma coriza crônica. Apesar de gostar de ficar em lugar fechado, ela tem uma sensação de falta de ar quando está em lugar fechado. Bom, esses são alguns sintomas de natro muriático, né? O caso clínico que foi apresentado, ele é um caso clínico que muito se assemelha a natro muriático. Teve uma decepção amorosa, tem um conjunto de sintomas e características, tem desejo de sal, alimentos salgados, tem a pessoa se ofende, é reservada, cultiva mágoas. Então vale a pena a gente tentar sempre correlacionar a imagem que temos de natro muriático ou dos diversos medicamentos. E é claro que existem muitas formas de estudar. O natro muriático, miticamente, é um medicamento que é citado, não um medicamento, mas uma substância que é citada também em alguns mitos. Tem um mito que é o mito bíblico de Ló, que morava numa cidade, na cidade de Sodoma e Gomorra, e essa cidade ia ser destruída, e um anjo pediu para poupar essa família, Ló e a sua esposa, seus filhos. E a mensagem que recebeu é que pode ir, você vai se salvar, mas não olhes para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não quer dizer que ela virou necessariamente uma estátua de sal, né, olhando para trás, não é isso. Mas voltar-se para o passado, para a vida que ela vivia, trouxe uma certa rigidez na sua maneira de ser. E é claro que os mitos eles são importantes também. Além do natro muriático, também tem o mito da serpente. Depois a gente vai falar um pouquinho de um medicamento interessantíssimo, chama-se Lachesis mutans. Mas ao longo do curso vocês vão assimilando um pouco essas características e também tentando buscar, será que na minha comunidade aquela senhora que sofre porque perdeu o marido há muito tempo, ou perdeu um filho, não é de natro muriático? Então, essa correlação ela é muito interessante e eu creio que seja importante a gente poder usar com muita frequência esse medicamento, que é um medicamento muito indicado em quadros depressivos. Mas não vamos resumir natro muriático a isso. Dá uma olhada em natro muriático, procura lá no Viginovsky, vocês têm na biblioteca do curso este e outros medicamentos e vamos tentar correlacionar com algumas pessoas que a gente conhece na comunidade. É assim que a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo um pouco sobre os medicamentos homeopáticos e sua capacidade de atuação. Eu estou tentando resumir de maneira muito sucinta um medicamento que é um policresto, um medicamento que tem várias indicações para problemas articulares, para problemas de pele, problemas relacionados aos pelos, problemas em mucosas, dores de cabeça, obstipações intestinais, né, e outras tantas alterações. Mas a imagem de natro muriático ele é indicado para tristezas. É isso aí. Desejo muita alegria, felicidades, bons aprendizados. Em breve a gente se fala. Até mais.